Olá, pessoal. Aqui é a Sandra Oliveira, especialista do módulo de folha de pagamento, e o nosso webinar vai ser sobre o resumo gerencial, parametrização da isenção patronal e segurados sobre atestado. O que é o resumo gerencial? O resumo gerencial ele é um instrumento de gestão que permite previsões, visualizações dos valores, dos segurados e da empresa, e com essa visão sistêmica, eles contribuem para as decisões mais assertivas. O resumo gerencial ele apresenta a apuração do INSS patronal, o que é essa contribuição, suas características, obrigatoriedades e as diferenças de acordo com os regimes de tributação. Existem alguns tipos de relatórios indispensáveis às empresas e fazem toda a diferença na hora de tomar uma decisão. E eu posso afirmar que o resumo gerencial é um deles. Importante destacar que, além de valores previdenciários, é possível extrair valores de FGTS do Fundo de Garantia por serviço, né, do tempo de serviço. Importante. Esta parametrização é para os atestados, porém será necessário associar o evento de licença maternidade no agrupamento 90, para que o sistema tenha as bases de cálculo do evento interno 58, informação apresentada no resumo gerencial e apuração correta das bases levadas à CEFIP. Só um adendo, pessoal, nós temos aí um webinar falando só do agrupamento 90 e 91, tá bom? Então, se tiverem alguma dúvida, podem acessar o nosso material. Não é necessário associar o evento de atestado no agrupamento 90, pois o mesmo ficará isento, tanto da parte do segurado e patronal. Então, o agrupamento 90, eu só vou associar um evento que seja com isenção patronal, igual da licença maternidade. No caso do atestado, não. Importante destacar, estamos utilizando essa regra da licença maternidade para o sistema calcular o evento interno 58 do histórico financeiro e a base ser levada corretamente com a isenção parte patronal e do segurado. É necessária a criação do evento de base com o evento interno 58, lá no menu cadastros, eventos, cadastro de eventos. Um evento de base, igual esse daqui, né? Pode ser qualquer código, mas desde que o evento interno seja o 58. Para atender a nova regra, onde não há incidência de contribuição previdenciária nos 15 primeiros dias de afastamento, que antecedem o benefício de auxílio-doença, as validações de recolhimento de fundo de garantia e a previdência social na CEFIP passou a ser os códigos O3 e P3, de acordo com as novas regras, com as novas normas. O importante, pessoal, aqui é enfatizar que essa regra ela só vale para 15 primeiros dias que antecedem o afastamento mesmo do auxílio-doença. Então, se ele for indeferido, aí, no caso, a empresa não pode se beneficiar dessa isenção por parte da empresa e do segurado, tá? Então, tem essa regrinha. É necessário uma criação de um novo evento na folha de pagamento para os atestados, pois o novo evento será criado sem incidências. Dessa forma, não alterar o código existente, que poderá ser usado para colaboradores que não terão a isenção que se aplica a essa regra, tá bom? Passo 1. Para contemplar a solicitação, utilizaremos a parametrização do cadastro do evento para desconsiderar da base de INSS os eventos para os quais não incidirão a parte patronal e do segurado. Então, nesse exemplo aqui, lá em cadastro de eventos, eu vou criar lá meu evento de atestado, ok. Feita essa criação do evento de atestado, na aba de configuração legal, eu vou deixar desmarcada a opção do INSS, porque os atestados médicos foi definido que a isenção é patronal e do segurado também. Aqui está uma representação de como ficaria na aba do E-Social, né? Com os códigos, tudo certinho, importante validar também com o seu jurídico. No cadastro de afastamento, você vai ter 2 novos afastamentos, né? Um com o P3, que é o código novo da CEFIP, e o O3. Então, esse exemplo aqui está o P3, que é o acidente, doença não relacionada ao trabalho. É importante ter toda essa configuração aqui para que quando você for importar a CEFIP, isso já leve corretamente de acordo com o código informado para quem ainda faz a CEFIP. Então, quando for feito o afastamento do funcionário, lá no menu cadastro dos funcionários afastamentos, você vai estar usando essa condição nova, né? E ele já vai ser levado corretamente tanto para o resumo gerencial, no arquivo da CEFIP também. Vamos observar aqui o histórico financeiro de um funcionário de exemplo. Aqui, nós temos aqui um funcionário que tem o salário mais o DSR e ele tem o atestado médico.
Notem que o evento interno 58, que é o nosso exemplo 9958, ele está apenas com o valor de 1.327,70. Esse valor de 1.327,70 é somente do valor do salário horista e do DSR, que é a soma dos R$ 1.062,16 mais 265,54. Então, nesse exemplo, o funcionário ele ficou isento tanto da parte do segurado e a empresa ficou isenta da parte patronal. Quando você observar o resumo gerencial, você vai observar que vai ter essa particularidade por conta dos atestados médicos. Então, aqui eu até demonstrei o cálculo. A base de INSS salário, né, no qual ele pegou o evento de salário mais o DSR. O fundo de garantia, ele pegou tudo, né, tanto as informações salariais e mais de atestado, por isso que o fundo de garantia aqui ficou maior. E importante, nota que a base do FGTS está contemplando a soma de todos, tá? Então, para o FGTS permanece tanto o atestado, tanto os valores salariais. Ao gerar a CFIP no sistema, nota-se que nessa abinha aqui de afastados, será demonstrado corretamente os afastamentos com seus respectivos códigos. Então, observe que aqui ele trouxe, né, o afastamento P3, que é um funcionário afastado com esse código novo da CFIP, e vai ser levado de acordo com a versão atualizada, tá, pessoal? Então, a versão atualizada da CFIP é 24/12/2020. Importante que esteja dentro dessa vigência, senão não vai levar corretamente essas informações. Importamos aqui um funcionário de exemplo e observem que a base dele do fundo de garantia está 2.665,40, que é o valor integral, né? E a base para a Previdência Social lá abaixo está apenas os 1.327,70. E o valor do segurado também está certinho, que é o mesmo valor que contempla aqui no histórico financeiro do funcionário, tá? Então, ele está batendo direitinho com o histórico da folha de pagamento. Dessa forma, se olharmos as informações contidas na CFIP no recibo de pagamento, nota-se que os valores estão corretos. Então, o campo de remuneração sem o 13º, ele está levando a soma de toda a remuneração, né, do salário atestado, por isso que deu os 2.665,40. No valor descontado, ele está levando apenas o valor retido do INSS, que é o 102,99, que é do segurado. E da base Previdência Social, apenas 1.327,70, porque ele não está considerando os dias de atestado, ficou isento também lá na CFIP. Outro detalhe muito importante, que no manual, ele determina que para esses afastamentos, você coloque lá os códigos de ocorrências 05, 06, 07 e 08. O 05 é o padrão para quem não tem nenhum grau de risco na sua função, tá? Então, na maioria dos casos vai ser utilizado o 05. A CFIP, ela adequou dessa forma, né? Então, isso ficou condicionado ao próprio manual da CFIP. Então, observem aqui ainda na CFIP, ó, que ele traz aqui o código de movimentação, P3, que é um código novo. Esse relatório já é o nosso relatório lá da própria CFIP ainda. Ó. Observem que aqui o RE, que é o relatório de informação do empregado, ele vai trazer lá o valor de 2.665,40, né, que é o valor composto para o fundo de garantia. A base para a Previdência Social ele está 1.327,70. A ocorrência aqui 05, né, que foi a alteração que eles fizeram para entender toda essa lógica. E o valor descontado do segurado do INSS 102,99. Então, o relatório detalhado da CFIP, que é a RE, né, a relação de empregado, ele já contempla toda essa movimentação. Outro relatório que foi extraído aqui é o relatório de FGTS. Observe que o FGTS aqui também ele está apurado sobre os 8%. Então, ficou tudo certinho, ele levou a base cheia para o cálculo do FGTS, que é os 8%. Agora aqui o nosso resumo gerencial, né? Observem que o resumo gerencial, ele vai trazer tanto a isenção por parte de empregado e a isenção por parte de segurado para os atestados médicos, né? Então, se você somar lá o salário horista, mais o DSR horista e mais o salário mensalista, é exatamente o valor que ele leva no salário de contribuição empresa, que é R$ 2.545,07. Então, o valor do atestado médico aqui ficou de fora, tá ok? E lá no relatório de guia de INSS também, ele vai estar apurando essa isenção para ficar de acordo
compatível com a própria Cefip. Esse relatório também é da Cefip, tá? No qual ele apresenta lá o comprovante de declaração do recolhimento da Previdência Social e ele está levando também corretamente as bases de acordo com o que foi configurado e com a isenção da parte patronal e do segurado dos atestados médicos. O outro afastamento também que você vai precisar ter no módulo é com o código do afastamento O3, tá? Que já está válido também na Cefip, que esse é o de acidente e doença de trabalho. Então é importante ter esses códigos, porque você pode ter tanto uma situação quanto outra no decorrer aí dos funcionários, né? E, para finalizar, o fechamento aqui é de acordo com o próprio manual da Cefip, né? Então, ele indica que os códigos de afastamento para auxílio-doença, quando o período for igual ou inferior a 15 dias, deverá ser o O3 ou o P3. Já para os afastamentos temporários superior a 15 dias, o código a ser informado deverá ser o O1 e o P1. Diante disto, versa claro que o contribuinte passa a ter que observar se terá que retificar a Cefip após os 15 dias de afastamento temporário, que é o que terá certeza se o empregado vai entrar ou não em auxílio-doença. Caso o afastamento seja maior, terá que retificar a obrigação enviando o código correto. Então, para se adequar a Cefip, ela tem que estar dentro dessa condição aqui, que é o período igual a inferior a 15 dias os afastamentos e os atestados e, posteriormente, o funcionário ter um afastamento por auxílio-doença, tá? Isso para o departamento pessoal ficou bem dinâmico, mas se a empresa for, né, utilizar dessa situação que foi que foi definida em legislação para que haja isenção por parte empresa e parte do segurado dos atestados médicos, tem que seguir essas regrinhas que foi determinada, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro e aguardo vocês no nosso próximo encontro, tá bom? Obrigada, boa tarde.